Olá, turma! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do verdadeiro podcast Sem Codar. Até agora o podcast Sem Codar nada mais era do que um Google Meet que eu gravava e soltava para vocês, né? E agora a gente tá profissionalizando um pouco. Ô, diretor, libera o estúdio para nós dar uma olhada aqui no estúdio como é que tá. Aí, que isso, hein? Outro nível, né, galera? Merece, né? Nosso mercado merece. Pô, nosso mercado vem crescendo tanto, né, galera? Pô, tanta gente entrando nesse mercado, tantas oportunidades aparecendo, eu acho que realmente merece um nível de qualidade maior, merece trazer convidados ilustres como o Paulo, que está aqui com a gente, vai contar a história dele. Então, bom, muito obrigado por você estar aqui com a gente, fazendo parte dessa história, desse primeiro episódio do verdadeiro podcast Sem Codar. E trouxemos aqui o Paulo, galera. O Paulo é muito louco, né? O Paulo, ele me mandava uns directs assim: Ô Renato, tô com meu banco de dados aqui com 1 milhão de usuários, eu não sei mais o que fazer, preciso da tua ajuda. Ô Renato, eu recebi um aporte, compraram 40% da minha empresa. Ô Renato, tô mudando pra uma sede física. Eu falei: o que você tá fazendo, Paulo? Que loucura é essa, cara? E aí Paulo, então vamos lá contar a sua história, né? Eu pensei já nele, porque ele tá aqui em Florianópolis também, empresa dele, 100% criada em Bubble, aluno nosso há muito tempo aí. Então, Paulo, muito obrigado por participar desse primeiro episódio do nosso podcast Sem Codar aí. Dá um salve pra galera. Fala, moçada, tudo certo? Como é que vocês estão aí? Bora pra cima, hein? Renatão, agradeço aí demais. E como o Renato disse, tá? Enchi o saco mesmo lá no direct. Não que você deva fazer isso, pelo amor de Deus. Porque o cara, 100% ocupado. Se precisar pode encher, tá de então boa. Tá liberado. Mas enfim, a gente acabou aí pedindo um salve pro Renato, né? E ele 100% se dispôs ali. Na verdade, são dicas que a gente acaba pedindo durante o percurso da nossa jornada, né? Como desenvolvedor no-code ali, usando o Bubble. E aí foram momentos realmente que eu precisava, né? E o Renato se dispôs ali e 3 palavrinhas foram suficientes para a gente conseguir evoluir. E daqui a pouco a gente conta a história. Isso aí. Paulo, primeiro eu queria saber de você, cara. Quando que você me conheceu? Como foi? Quando que você conheceu o No-Code, Bubble? Que história foi essa? O que você estava fazendo na época? Você se lembra? Claro, com certeza. Foi 3 anos e meio atrás, na verdade, né? Já aluno há 3 anos e meio. Tá entrando no 4º, inclusive, esse ano. E aí eu estudei o Bubble durante 1 ano, depois que eu fiz a minha inscrição Sem Codar ali, né? E aí a gente, inclusive, acompanha toda a evolução do próprio Sem Codar, né? A modernidade, né? Sim. Como era antes e agora como está agora. E a gente percebe que isso ajudou muito a gente, assim, né? Então, foi 3 anos e meio atrás. E eu me vi quando eu precisei, quando eu tinha acabado de encerrar a minha agência. Eu tive uma agência durante 12 anos. E aí, algumas dores... Uma agência de marketing. marketing. Uma agência de marketing, E aí, focada muito em automação de marketing. Era especialista em automação de marketing. E aí, quando eu encerrei, eu falei, cara, eu preciso cuidar do meu cliente, porque ele merece ser melhor cuidado. Só que as ferramentas que eram antes não entregavam o que realmente a gente precisava, porque tinha que contratar 4 a 5 ferramentas para resolver um problema. E aí foi quando eu me vi ali, poxa, eu vou desenvolver meu aplicativo, cara. E aí, eu pesquisando na internet, consegui achar ali, né, no-code. E quando eu vi no-code, eu fui a fundo, fui pesquisar e aí achei a comunidade Sem Codar. Quando eu vi a comunidade Sem Codar, aí eu tive lá num vídeo na página, né, na landing page, e fui direto pro YouTube. No YouTube tinha lá 300 vídeos lá e eu quase me fiquei louco da cabeça porque eu via, pô, Renato, olha, você faz isso e aquilo e arrasta e solta, não precisa programar. Peraí. Aí falou minha língua, Aí eu falei, papai, é aqui mesmo, meu patrão, bora pra cima. E eu falei, é aqui. Só que tem um detalhe, eu já era programador, né? Então, eu programava já em HTML, PHP, só que eu estava há 8 anos sem triscar na programação em código mesmo. E aí eu falei, mas eu preciso isso para ontem, porque na época, mesmo tendo encerrado a agência, eu tinha aí 8 clientes para atender, eu não queria perder esses clientes porque era a minha fonte de renda, né? E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a estudar no code. No primeiro mês, eu já criei ali um MVP mínimo só da automação, percebi que senti valor naquilo e eu fui para cima para poder... Cara, mas isso é interessante, você era programador e aí, mesmo assim, você foi buscar como desenvolver um aplicativo. Imagino que porque você se sentiu um pouco desatualizado, talvez, em relação a stacks mais modernas, era isso? Porque você não queria fazer... Por que você não queria fazer em PHP? Por que você aceitou e foi para a linha do no-code, sendo que você já tinha um background em programação? Quando a gente fala de programação, a gente entende, tipo, que
existe uma diferença absurda em relação a programar, desenvolver no code e programar e fazer a programação aberta mesmo ali na unha, na mão. A gente sabe todas as dificuldades, que a gente que programa mesmo código aberto. Mas no code ele acelerou, tipo assim, hoje o que o Climbify se eu fosse fazer na mão, primeiro que eu teria que fazer um investimento monstruoso. Segundo que sozinho eu não conseguiria fazer no tempo que eu precisava fazer. E eu tive ali 2 meses, na época que eu estava, que eu tinha acabado de encerrar minha agência, e eu falei, ou eu tenho que arrumar uma maneira rápida de entregar uma demanda para esse cliente, para eu não perder esse cara, ou eu vou ter que procurar outra forma de fonte de renda. E aí, por isso que eu falo, aquilo caiu exatamente no momento certo. Porque me ajudou, com certeza, assim, a começar algo, e como eu disse, em quase 2 meses eu consegui resolver o problema naquilo. E a partir dali eu só evoluí. Se eu fizesse em código aberto mesmo, e programar realmente, eu acho que nem um ano conseguiria trabalhar dessa forma. Porque sozinho o que eu precisei eu consegui fazer. E aí você criou então a Climbify já na época, que era um software tipo CRM, assim, de automação para equipes de vendas, para pessoas que querem entrar em contato com pessoas por WhatsApp. Como que é? Conta um pouquinho pra gente o que faz a Climbify hoje. O que fazia na época, se é a mesma coisa, né? O que faz hoje? Se a gente pegar, né, depois... se a gente pegar a primeira versão, a segunda versão, a terceira, que hoje tá na 6ª versão, na 1.6, na verdade, dá medo, assim. Mas tudo é normal. Quem tá começando em no-code, não se assuste não, porque quando você começa... 6 meses depois, ou 3 meses, inclusive, depois, dependendo do teu desempenho, é suficiente para você ver a diferença. Sim. Mas o que o Climbify faz hoje, ele é um CRM que tem integração a diversas plataformas, como o WhatsApp, como o Direct do Instagram, como o Messenger do Facebook, como o Telegram, como o Google, o chat do Google. Além disso, ele tem criador de landing pages, tem disparador de e-mail marketing, disparador de WhatsApp marketing, né? Ele tem ali, basicamente, a automação completa. Ele é muito focado na jornada do cliente, Sim. ao invés de ser na jornada de compra. Porque a ideia de construir o Climbify foi muito no sentido de, como eu via clientes desassistidos, contratavam outras plataformas e ferramentas que não sabiam usar e precisavam de ajuda e dependiam de outras pessoas para o cara conseguir tocar o negócio dele, que ele precisava, isso gerava problemas e ele acabava com que ele não conseguindo dar continuidade nas ferramentas que ele contratou. E isso me prejudicava, porque ele não tinha o entendimento. Uma parte eu fazia, outra parte ele fazia. Então, eu comecei a estudar mercado, comecei a estudar plataforma e buscar, rascunhar como que eu poderia ajudar esse cara de uma maneira mais eficiente, mais simples, objetiva e prática. Como se fosse até a secretária pode criar uma automação. Sim. E aí, com base nisso, eu comecei a desenhar. Depois que eu consegui, entrei na Sem Codar, e aí comecei a estudar, comecei a criar a primeira versão. A partir daquela primeira versão, eu entendi que isso aceleraria o meu processo de desenvolvimento daquilo que eu estava procurando, que era construir uma ferramenta própria para atender os meus 8 clientes. O objetivo, a princípio, era isso. Mas depois que eu comecei a apresentar para o cliente começou a enxergar valor. Depois que ele começou a enxergar valor, ele falou, cara, isso é bom, não dá para eu colocar isso? Não dá para você fazer isso? E aí começaram as sugestões do próprio cliente. E não tem ninguém melhor do que o próprio cliente para validar o teu produto. Não é você que valida, mas os clientes. E o cliente começou a validar. Com base nisso aí, em 1 ano, praticamente o Climbify saiu de 10% que ele era para 90%, assim. E aí construiu ali mais de 14 recursos dentro hoje que ela tem, para poder atender o cliente. E ainda hoje, a gente ainda está implementando novos, porque todo mês aparece uma novidade para a curadoria. Cara, eu bato muito nessa tecla, que é assim, quem constrói o teu software são os usuários. Só que você precisa deixar aberto o canal de comunicação para isso, né? Então, uma falha muito forte que eu vejo na galera, às vezes, é criar. E, cara, cria lá um e-mail de bug report. Ocorreu um bug, mande um e-mail para tal. Aí pega esse e-mail, manda para uma galera de suporte responder. Pô, pior besteira que o desenvolvedor pode fazer. Então, cara, todos os softwares que eu já criei, que eu crio até hoje, se você for na comunidade Sem Codar, vai ter isso. Vai ter uma baratinha lá em cima, assim, que é o íconezinho do bug, né? Bug report. Cara, super simples. Uma caixinha assim com umas pré-definições de qual que é o tipo de problema que a pessoa pode estar tendo e um campo aberto de texto embaixo, enviar.
Cara, só isso já envia um e-mail automaticamente pra mim, cai na minha caixa. Essa curadoria. E eu já sei a URL que o cara tava, eu sei quem é o usuário que tava logado. Eu já recebo algumas informações ali pra tentar entender em que momento que aquele cara tava, né? Meu, você não faz ideia, Paulo. Da chuva. Você faz ideia, quer dizer, você passa por isso, né? Cara, chuva de ideias. Primeiro que você já reconhece problemas assim, né? A gente fica até meio mal acostumado, não sei você. Não precisa falar ao vivo aqui se não quiser. Mas eu ultimamente solto recurso e nem testo, tá ligado? Eu vou lá, sei mais ou menos como vai funcionar, já dou deploy. Porque eu sei que se tiver bug, cara, eu vou ficar sabendo em 30 minutos. Que a galera já vai começar a mandar bug report. Vai ter report. Então, tipo, não precisa nem testar muito a fundo. Bubble nos dá essa possibilidade, assim, né? E aí a galera, cara, por que você não coloca um botão aqui que vai facilitar minha jornada tal? Você vai lá, vai implementando pouco a pouco, cara. Quando você vê, a tua ferramenta tá muito massa. Só por conta de estar aberto a receber esses feedbacks da galera, né? Tipo... inclusive, eu não fiz isso contigo, mas fiz isso no direct, né? Que, na verdade, foi uma pergunta-resposta. Mas isso ajuda muito. Assim, você, inclusive, né, que está no processo de fase de desenvolvimento ou até já desenvolveu o teu app. E a partir desse momento você desenvolveu o teu app, mas quer melhorar, não tem ninguém melhor, como eu digo, dos seus clientes. E se você não tem ninguém como cliente, eu fiz isso, né? E fica como dica e sugestão. Eu fiz isso. Eu entreguei, abri 5 contas e coloquei para 5 empresas que tinham baixo, médio e alto volume, fluxos, que precisavam usar. Eu falei, usa isso aí durante 30 dias. Se fizer sentido para você, a gente negocia. Sem precificar nada, não tinha precificado nada. Isso estava com 1 ano ali. E eu fiz isso durante 1 mês, depois pulei para 2 e validei em 90 dias. Depois que eu validei em 90 dias, aí eu comecei a precificar. Porque a partir daí eu fiz a pergunta pro cara, isso aqui para resolver o teu problema, quanto vale para você? Semelhante aos valores que você pagava nas outras plataformas. E eu fui construindo isso. Então, o cara me deu feedback do valor que existia para ele da plataforma, não sobre preço, mas valor, né? Ele paga aquilo no valor que ele enxergou na plataforma, ou seja... Mas então você precificou com base numa análise comparativa com os concorrentes e com o feedback dos teus usuários. Isso foi a formatação do preço. Sim. Né? Dos planos, basicamente. Depois dessa fase que eu fiz um benchmarking, eu trouxe para dentro de casa e aí fui fazer análise interna, obviamente, de custos operacionais. Sim. E todo o processo do que tem, né? Hoje ela tem, como o Climify possui algumas APIs, e nessas APIs de integrações, existem custos, Sim. né? E esses custos precisavam ser desmembrados para a gente poder ter a margem de lucro e operacionalizar o negócio. E com base nisso, a gente fez esse processo. Isso foi no primeiro ano. Depois, no segundo ano, até agora, a gente aumentou a base, aumentou todos os recursos, foi para vários pontos, né? E com base nisso, como aumentou a quantidade de cliente e o volume muito grande, aí a gente mudou a precificação da mesma forma, fazendo o cálculo internamente para que tivesse margem de lucro. E como que tá a stack hoje? Você usa Bubble, mas eu acredito que hoje é só no front o Bubble, né? No back-end, o que você está usando? Quais tecnologias estão por trás das cortinas no Climify? Então, hoje tem praticamente 3 meses, essa semana faz 3 meses que a gente a gente saiu 90% do Bubble no geral, só front. No Bubble hoje é só front, mas a gente começou tudo dentro do Bubble. E aí, hoje, agora, a gente está migrando 100%, daqui uma semana está pronto 100% para a gente estar fora, o back-end completo, todo fora. Porque aconteceu... O que é fora? Onde? Fora é que a gente hoje está usando a Amazon, por exemplo, como nuvem, né? E aí os backs hoje, antes que eram no code, que antes era eu, depois eu tive que sair para fora, para a parte mais, naquele nível mais CEO, né? Uhum. Network, etc e tal. E aí eu trouxe mais um developer ali no code para ajudar. Uhum. Como a gente saiu, eu precisei trazer um sênior. Uhum. E hoje a gente comporta um sênior que pega essa função ali de trazer para o Amazon ali, né? Então a stack dela tá basicamente front e back separados. Tá. E por quê? Qual foi para você o pivô, assim, que falou, cara, a partir daqui eu preciso tirar o back-end do Bubble porque realmente não tá mais dando conta? Isso foi uma questão mais de performance ou de preço? Foi mais ambas as partes, mas vou falar sobre percentual, 70% preço, que estava ficando caro, e 30% performance. Tá. Porque o Bubble estava performando muito bem. E assim, de performance em relação a Bubble, não tenho o que falar, cara. Assim, desde o tempo que a gente esteve lá com o back dentro do Bubble, rodando tranquilamente, né? Webhook, o API, não importa.
Porém, a gente precisa começar, chega num certo momento que a gente precisa começar a lucrar, né? E aí já começou a encarecer muito naquela época. E quando começou, eu vi que encareceu, eu falei, preciso mudar isso. E eu tô desesperado, porque o volume de clientes começou a aumentar. E cada empresa que vinha com 3, 4, 5, 10, 20, 30 usuários usando ao mesmo tempo. Como ela tem integração com o Direct, imagina vários clientes mandando Direct, Message, WhatsApp. E aí isso vindo dentro em massa. O Worklinux vai lá em cima. E é isso que eu achei engraçado, porque assim, cara, o exemplo do teu software é o exemplo que eu uso dos softwares que mais consomem, cara, recursos de servidor e backends pesados. Tem vídeo que eu já fiz, falei, vamos dizer que você tem um software disso aqui, porque para mim é o case extremo. Para quem tá assistindo e não entendeu muito bem o que faz teu software, já deve ter entendido, porque eu, no mínimo, fuçaram teu site aí. Mas o que faz, né? Vamos dizer, alguém entra em contato comigo ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, o que for. E aí, cara, eu preciso responder essa pessoa, mas eu tenho a menina do suporte que também precisa responder, eu tenho o meu comercial, tenho toda uma equipe lá de 5, 6 pessoas que provavelmente vai cair numa dessas pessoas o atendimento desse lead, né? Uhum. E aí, como é que faz para essas 5, 6 pessoas acessarem o meu WhatsApp? Como que faz para eles acessarem o meu Instagram? Por meio da Climify, por meio dessa ferramenta de automação, né? Que inclusive você consegue configurar robôs. Então, pô, o cara mandou uma mensagem fora do horário comercial, já cria uma automação lá, cara, não estamos aqui, mas amanhã às 9 da manhã a gente já te chama e tal. É isso que é uma ferramenta de automação, né? É isso mesmo. Então, pensando tecnicamente na quantidade de dados gerados desse monstrinho, né, cara? Pô, pensa que cada usuário tá trocando ideia, sei lá, com 50 pessoas por dia. Cada pessoa dessa vão ser, cara, 20 mensagens. Então faz aí 50 vezes 20, vezes X usuários, vezes X empresas. Cara, quando você vai ver, às vezes são 1000 registros por minuto no banco de dados sendo criados de forma frenética, assim, né? Então é o case exato de, cara, aplicativos que, assim, se eu fosse criar hoje, eu já criaria com um back-end externo. Uhum. Porque você precisa ter uma performance absurda nisso, assim, né? E tipo, o que me fez mudar de fato foi até no momento em que a gente chegou um cliente, contratou um cliente Clubify, e ele tem 35 usuários, e esse cliente, assim, os 32 usuários usam diariamente, porque são várias unidades. Sim. E cada unidade usa diariamente. O que aconteceu? Hoje, ele começou já trazendo troca de mensagens só do WhatsApp. Vamos pegar só do WhatsApp ali, essa troca de mensagem, mais lead entrando, mais registro de dados entrando no banco. Ali foram média de 500 mil. No segundo mês, ele já subiu para 1.200.000. Falei, cara, eu já vou precisar tirar daqui, não tem para onde correr, não, senão eu vou lucrar nisso, não vou ter lucro. Então, e aí a gente começou a perceber também a lentidão, né? A demora de entrega, né? Passar pela janela, o webhook, o API, estava demorando demais, então a gente entendeu que ali era o momento exato para poder realmente deixar só o front no Bubble. E qual foi o maior desafio técnico que você encontrou enquanto você era desenvolvedor ou mesmo depois que você trouxe uma equipe de desenvolvedores ali, cara? Qual foi o maior desafio técnico que você encontrou durante o desenvolvimento da Climify e como que você superou esse desafio? Como eu já era desenvolvedor, já tinha uma lógica, obviamente falando, né, para programação, na parte do workflow ali não tive muita dificuldade. Porém, quando começou a entrar no back-end, endpoint e tal, eu já estava há 8 anos, então mudou muita coisa. E eu não vinha acompanhando, né? Então mudou muito, mudou frame, mudou programação, linguagens e tudo. Então eu não vinha acompanhando. É nesses momentos do back-end que eu comecei a ter dificuldade, né? Porque daí a gente tinha que ir no back, fazer endpoint, conectar com a API, apesar de ser algumas muito simples, mas ainda assim algumas situações acaba tendo que usar JavaScript já com códigos atualizados, e isso me gerou dificuldade. E aí esse exato momento começou na partir da premissa aqui, cara, se eu ficar só focando no desenvolvimento, já estou com um ano desenvolvido, já tenho 5 clientes rodando, não são pagantes, mas eles são para testes, que eram os caras que realmente me ajudaram a validar, eu entendi que era como se fossem os 5 pagantes, para eu poder realmente entrar na realidade de crescimento. E aí eu entendi o seguinte, se eu ficar aqui, eu vou ficar preso e não vou conseguir escalar. Então, eu preferi investir trazendo um desenvolvedor no code para assumir meu papel, e meu papel saía para começar a criar network, ou seja, virar povo e começar a abrir asas. E aí, nesse momento, eu falei... E o cara que eu trouxe, ele tinha já habilidade, porque já era aluno, inclusive, teu.
E aí, a partir disso aí, eu falei, não, então eu vou usar ele e ele vai sentar a bucha. E aí, a gente junto... E nos meus tempos mais livres, eu ajudava. E a gente conseguiu acelerar. Então, nesse momento, foi o momento em que eu enxerguei a dificuldade. Se eu não estou conseguindo, vou trazer um para poder conseguir migrar. Em alguns momentos, eu corria atrás das aulas. Tinha aula que eu ia no YouTube, tinha aula que eu ia lá dentro sem codar mesmo. E aí, tinha algumas aulas que eu conseguia entender e nessa aula eu usava. E muitas aulas, inclusive, lá dentro da própria sem codar, porque algumas no YouTube a gente não consegue enxergar, só quem realmente é aluno, obviamente. Ajudou bastante na parte do back-end. Muito mesmo assim, na integração, API, inclusive, e até as pegadas que eu digo, né? Às vezes eu ia ter direct, às vezes demorava um pouquinho, mas você respondia e me dava às vezes uma palavra muda tudo, eu sempre digo, né? Cara, uma palavra que a gente tá tão bitolado, cara, e não consegue encontrar, e aí você foi lá e mandava, às vezes, cara, faz isso, testa isso, cara, você já testou isso? Aí ainda, inclusive, você manda o link, aí você mandava o link, gastava tempo, ia lá, olhava, daí daqui a pouco, final de dia, eu olhava, retornava. Paulo, dá uma olhada nisso que acho que deu bom. Aí eu, caraca, bicho, é foda mesmo, tá louco. E os caras ainda acham que é robô que responde lá minha inbox. Nem a pau que é robô, velho. Nem a pau. É como eu digo, pode demorar um robô que faz isso, eu te agradeço, Paulo. Eu boto esse robô pra trabalhar lá. Que entra nos editores do aplicativo. Inclusive, dá, tá? Dá. Dá pra criar. Ó, por exemplo, vou dar uma... mas não dá de jeito nenhum, pô. Pra entrar em editor de aplicativo, não pra achar o erro, pra achar a solução. E nem, também né, nesse sentido, né? Nem vale a pena, porque, tipo assim... É como eu disse, né? Às vezes a gente pensa que o cara é inacessível. Não, ele é acessível. Às vezes é você que precisa ir atrás, né? Também não vai ser as coisas de bandeja, né? E tipo, tem muita galera assim, né? Inclusive, que quer receber as coisas na mão. E se acabar recebendo na mão, Renato, inclusive, mesmo sendo aluno do Sem Codar, que a gente vê lá no feed, né? Acaba com o que você não aprendendo. Você que é aluno do Sem Codar, se você quiser tudo na mão, você não vai aprender. Você tem que quebrar um pouquinho de cabeça para aprender, que foi o que eu fiz, né? Eu quebrei um pouquinho de cabeça. Então, a Sem Codar já é justamente para isso, para poder aprender, né? E, cara, vamos falar um pouquinho de marketing. Porque, assim, eu te perguntei qual que é a meta da Climify para 2024. Aí você me falou, Renato, boa. Vou chegar nos 500 clientes. Aí eu fiz um cálculo ali, 500 clientes vezes o teu ticket médio. Cara, isso aí vai dar uma receita na faixa de uns 150 a 300 mil reais por mês. E eu queria ouvir de você... Qual que é o teu plano de marketing para chegar lá, cara? Como que você faz hoje captação de clientes? Como que você vai fazer para chegar lá? Sabendo que você está brigando com players grandes, então como que você se diferencia nesse meio do caminho? Eu vou começar a parte de marketing, né? Assim, a gente tem um projeto para 2 anos. Os próximos 2 anos a gente quer atingir realmente 500 clientes, né? Pagantes, com um ticket médio de R$ 289,99, que é o nosso segundo plano, starter. E essa base realmente é isso, é média de 156 a 160 mil MMR, né, recorrente. E com base nisso, a gente tem um plano da seguinte forma, a gente está construindo o nosso time agora. Até então, não tinha time nenhum de tração, não tinha time nenhum de marketing, nada. Era só eu e mais 2 desenvolvedores, um sênior e um júnior, né? Júnior front, sênior back. E aí, eu na frente. Agora, com base nesse projeto que a gente está... né? A gente pretende atingir, então, esse número. E a forma de tração vai ser, basicamente, investimento em tráfego pago, mínimo, e o máximo vai ser realmente ativo e receptivo, né? O vendedor fazendo tração. Equipe comercial, né, cara? O bacana para nós, nesse caso, no nosso caso, é que a gente faz parte de um grupo hoje, e esse grupo ele tem uma base de 200 mil empresas. E é justamente através dessa base que a gente vai pegar o gancho para começar a oferecer o Climify para esse público. Então, automaticamente, o tráfego pago a gente vai usar menos. A gente vai usar mais ativo, por conta dessa estrutura que nós temos hoje. E, cara, a gente estava até trocando ideia recentemente, que eu tô vendo uma tendência muito forte de mercado nesse sentido, né? O tráfego pago, cara, era muito bom assim, né? Tipo... Pega ali de 2001, se eu não me engano, até 2011, 12. O pessoal fala assim que o que construiu de verdade a Amazon foi o Google. Como assim? A Amazon foi o maior anunciante do Google Search, ali do Google Pesquisa, por 10, 11, 12 anos. Eles gastavam uma fortuna bizarra. Por quê? Porque era muito barato, cara. Na época. Então, você anunciar tráfego pago até 2018, 19, até 20 ali talvez... Era muito
muito barato. Que ninguém fazia, cara. Você chegava em 2019, a Coca ainda não anunciava, não gastava um centavo em tráfego pago. Botava tudo em televisão. Pandemia começou e, cara, veio todo mundo pro digital. Hoje em dia está ficando cada vez mais caro. Então, assim, ó, pô, eu convivo muito no meio dos infoprodutores, né? E todo mundo, cara, lá em 2019, 20, pagava R$1,50 no lead. Ou seja, para você ter alguém que se cadastra para se tornar um potencial cliente na tua empresa, né? R$1,50. Hoje em dia o pessoal tá pagando R$5, R$6, cara. Então a gente tá falando ou mais, dependendo do nicho, às vezes 8, 10. Então, cara, hoje tá 4, 5 vezes mais caro fazer tráfego pago do que há 4, 5 anos atrás. É isso mesmo. Para alcançar o mesmo número de pessoas, você gasta 4, 5 vezes mais. Então eu tô vendo muito esse papo de implantação de equipes comerciais em empresas digitais, cara. Em infoprodutos, principalmente, em empresas de SaaS, de software. Porque, ficar só jogando tráfego pago já não compensa mais. Aí você precisa fazer o tráfego pago para tentar criar consciência no teu lead, para ele, cara, entender qual que é o problema que ele tem, que você oferece uma solução e dá-lhe equipe comercial em cima dele, cara. Então, por isso que eu acho que as ferramentas de automação de conversational marketing, eles chamam, né? Marketing conversacional, só tem a crescer. Porque tá todo mundo que eu conheço, que assim, ó, é de médio para grande nesse mercado de infoprodutos, por exemplo, e de SaaS também, tá implantando equipes comerciais pesadas, cara. Meu vizinho tem uma empresa que faz um software de construção civil aqui em Florianópolis. 80 vendedores na equipe, cara. Um SaaS. Então tá assim, a gente tá caminhando para isso, só tende a crescer. Eu vou até tocar nesse assunto, inclusive, que assim, a gente tá falando aqui de marketing, né? E tocando um assunto sobre tráfego, sobre prospecção, realmente, ter times comerciais de venda, que faz total sentido no dia de hoje, por conta do aumento do leilão, cada vez mais caro tráfego pago. O segredo hoje para empresas que querem crescer, inclusive softwares, né? SaaS, é reduzir CAC e aumentar LTV. E um dos pontos do Klaviyofi, da proposta e propósito do Klaviyofi, é ajudar o cliente a aumentar o LTV e reduzir o CAC dele. Né? Então, eu reduzo na atração e aumento na conversão de quem já me conhece. Então, se a gente pegar a jornada do cliente, o Klaviyofi é construído em 6 etapas na jornada do cliente. Né? Então, ela tem a assimilação, a utilização, a adoção, a expansão, o evangelismo e a retenção. E o que a gente sempre orienta para cada cliente nosso ali através desse papo aí? De que quanto mais é importante você ter times de vendas e times de marketing para fazer esse processo. Porque quanto mais tempo o seu cliente fica com você na base, mais ele vai comprar de você. Só que para ele comprar de você, você precisa fazer um trabalho de construção de relacionamento duradouro. Relacionamento constrói confiança. Confiança gera valor e o valor faz o cliente comprar de você. É isso que é construção. E com base nisso, o seu CAC vai diminuir e o seu cliente vai comprar mais. Se ele comprar mais, ele vai entender e vai se tornar um fã da sua marca, vai se tornar um evangelista da sua marca e ele mesmo vai ser o cara do tráfego pago. Ou seja, ele vai se tornar um ads. Ele vai falar para um, para outro, para outro, para outro e vai te ajudar a vender sem você esforçar muito energia e investimento. Você quer dar um exemplo, pago. Cara, de como eu, no meu caso ali, estou usando automação de marketing conversacional para aumentar o meu LTV? A gente já tem equipe comercial para a pessoa que tem interesse em entrar na comunidade Sem Codar. Tem um vendedor nosso que vai entrar em contato, vai esclarecer, vai te ajudar. Ele era da comunidade, ele é, na verdade, desenvolvedor Bubble. Então, ele conhece, ele tá por dentro da parada. A jornada inteira, Ele sabe, cara. Ele sabe, ele desenvolve. Então, ele sabe te responder, cara, esse tipo de aplicativo você consegue criar, esse não consegue. Esse aqui você vai fazer dessa forma. Competente. E aí ele ajuda muito, cara. Facilita na maturidade e conscientização, né? Exato. O cara, às vezes, ele tem uma duvidazinha, mas, sabe, aquela coisa, aquela palavrinha certa, como você falou, né? Aquela palavra certa no momento certo. E aí nosso vendedor vai lá e, cara, ajuda a dar aquele nudge, aquele empurrão pro cara. Pô, foi lá e fechou. Aí, essa pessoa tá conosco ali durante aquele ano, cara, e ele tem acesso a, eu e mais 6 professores, né, cara? Um para cada ferramenta. Os professores entram em live e tiram dúvida. Então, olha como é presente o corpo de pessoas ali, né? E agora a gente tá implantando um vendedor para renovação, cara. Porque chega no final desse ano, a pessoa às vezes, cara, ou pode ser que esteja lá com uma renovação automática, ou tem que fazer um Pix de novo.
Aí a gente vai ter um outro vendedor usando a ferramenta de automação para entrar em contato com ele. Cara, como é que tá? Deixa eu te ajudar. Você vai renovar? Você não vai renovar? Fazer a retenção. Exatamente. Então, cara, o meu LTV vai explodir. É. E algo muito interessante, já falando, se aprofundando até mais, né? Além de automação de marketing, mas falando mais de equipe comercial, assim. Cara, é muito interessante. A consultoria de implantação de equipe comercial que a gente contratou teve uma frase muito boa e que é muito verdadeira. Nenhum departamento gera mais ROI do que tua equipe comercial. ROI, retorno sobre investimento, Sim. né? Então, nenhuma equipe se paga de forma tão clara e com um múltiplo tão grande em relação ao que ela custa do que a tua equipe comercial, né, cara? Então, você bota uma pessoa dessa, que seja ali na renovação ou na venda, cara, ela vai se pagar muito, muito, muito fácil, né? E como você disse, né, que você recebeu um treinamento, vou falar da gente, por exemplo, pegar esse gancho, né, da gente ali. A gente também está construindo um time aumentando o time de marketing e aumentando o time de vendas. E, de fato, como você exatamente disse, não existe nenhum departamento que é autopagável comercial. O marketing, ainda assim, ele não é autopagável, mas o vendas, ele é. E se você tem galera, inclusive, boas, bem preparadas, né, idealizadas, com propósito, e vai muito na cultura também, que é o principal, né, para o cara não desviar nem para direita nem para esquerda, mas sim seguir reto no propósito que a empresa tem, isso dá muito certo. E o principal de tudo, ontem mesmo eu falei para um dos nossos vendedores, cara, qual é o teu propósito de vida? Que sangue no olho você tem? É azul ou é vermelho? O que corre na tua veia, né? Você quer ter a tua vida medíocre que você tem ainda ou você quer ficar rico e ter uma qualidade de vida melhor lá na frente? Dá tudo Pô, do que bom pergunta e do melhor. pegadinha essa aí, hein, Paulo? Até eu ficaria nervoso se você me lançasse essa. Então... sangue azul ou vermelho? Não sei, bicho. Então eu falei pra ele, cara... E aí? Aí ele, eu quero com vocês e pá, mas não é isso que você tá demonstrando nos últimos 30 dias. Eu preciso de galera do meu lado que me ajude, né? Que me dê trabalho não, cara. Porque você tem 32 anos, você já sabe o que é da sua vida. E aí eu falei, eu tenho 35, vou fazer 36 agora. Eu tenho um filho de 5 anos e tenho esposa, 15 anos casado. E eu já sei o que eu quero pra minha família, cara. E só que pra isso eu sei que sozinho eu não vou dar conta. Então, a gente construir times de pessoas que trazer essa visão, muda muito, assim. Inclusive, agora eu estava ouvindo um podcast, né? Do Flávio Augusto, da Powerhouse, dizendo, ele destacou da seguinte forma: se você quer construir times de sucesso de vendas, você tem que saber vender para ele. Se você não souber vender o propósito da construção que vocês têm para conquistar lá na frente, você não vai conseguir. Porque ele tem que comprar a tua ideia. E ele vai confiar na sua ideia. Se ele tiver alguma dificuldade, ele não vai conseguir seguir. Mas então, o vendas é o principal objetivo hoje aqui. E, Paulo, você recebeu recentemente um investidor na empresa, né, cara? Eu queria ouvir falar um pouquinho sobre isso. Foi você que foi atrás dele ou ele que veio atrás de você? Por qual motivo você aceitou esse investimento e como que isso entra na tua estratégia de expansão agora? Chegou no momento certo, como a gente estava falando, e graças a Deus, cara, isso foi assim, de Deus mesmo, assim, foi muito bom para mim, para todo mundo que faz parte do projeto, inclusive. Durante 2 anos e meio desenvolvendo o Climbify, né, que os primeiros 6 meses eu estava estudando, 1 ano estudando quase. Eu nem comecei o projeto, já comecei, vou correr atrás de investidor, E nada acontecia. Daí eu desencanei, e aí eu comecei a atender... Por quê? Mas por que nesse começo você já tinha a cabeça voltada a puxar investidor? Era tipo assim, eu queria investidor para poder me ajudar a acelerar o processo, né? Como eu já estava com aquele MVP, vamos dizer, criado, com 5 clientes lá, que validando... Eu pensei para mim, cara, se eu, em 1 ano, arrumar um investidor e acelerar esse processo, eu vou conseguir acelerar ainda mais para o ano que vem, com o investimento que vai vir, ao invés de gastar 3 anos, eu vou gastar 1 ano. E eu consigo escalar isso muito mais rápido. E aí, esse foi o meu pensamento. Mas esse foi um pensamento, na minha visão, para o Paulo, errado. Eu precisava primeiro realmente validar 100%, que na época não foi o ocorrido. Então, eu desencanei, deixei quieto, e aí eu comecei a prestar serviço de marketing como consultoria para um grupo empresarial.
Entrei de cabeça no grupo, comecei a ser head de marketing lá. E no mesmo tempo, à noite, até 3 horas da manhã desenvolvendo. Trabalhava durante o dia na empresa, né, para as empresas do grupo. E à noite eu pau na máquina. E sábado e domingo, pau na máquina, no Climify. E aí... o trabalho depois do trabalho, né, cara, Paulo? foi Ninguém fica rico sem isso, não, cara. Final de semana, gasta o final de semana, que eu curto muito praia, muito surf, e não ia. E a mulher às vezes reclamava, brigava, eu entendia. Mas eu falava, cara, segura a onda, vai valer a pena lá na frente. Segura um pouquinho, vai valer a pena. E aí, às vezes discutia, brigava, não sei o que, coisa arada. E a gente foi se entendendo, enfim. Então, eu entrei nesse meio período e eu falei... Cara, eu vou pegar essas empresas aí, eu vou pegar uma dessas empresas do grupo e vou validar com o Climify direto. Que aqui o volume é grande, volume de... Eles usavam na época o RD Station. Uhum. E aí eu conversei com um dos donos e ele, beleza, pode ser. E meti o Climify na parada. Quando eu comecei a colocar o Climify, aí a dor de cabeça veio gigante. Porque eu assumi uma responsabilidade, ao mesmo tempo foi bom, porque eu vi onde que estavam todas as falhas. Até porque, vamos lá, você tirou o maior... CRM do Brasil hoje, que é o RD. América Latina, né? Da América Latina, que faz parte hoje do grupo da TOTS. Você arrancou fora e botou o teu ali, né? Botei o mesmo. Uma responsa. Responsa. E assim, quem conhece o RD Station sabe, que assim, é brutal. Para quem usa, é muito boa, a ferramenta extraordinária. E tava tudo conectado, rodando 100%. E eu falei... E eu ainda estava... eu só estava com um develop, né? Na época, ainda depois entrou outro. E aí eu peguei, conectei tudo, trouxe para o Climify, fiz todas as conexões, landing page, tudo que tinha no RD eu trouxe para dentro do Climify, rodei tudo e coloquei lá. E comecei a validar. Foi muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo foi bom porque eu consegui enxergar as falhas, os gaps que eu precisava corrigir. Foi isso que me ajudou a acelerar também, um dos pontos que me ajudou a acelerar. Depois que eu coloquei esse grupo, veio um cliente. E aí eu falei, eu não tinha condições de deixar esse cliente dentro. Porque eu não tinha estrutura ainda. Eu falei, cara, é uma grana boa, porque ele pegou lá 35 usuários, então o valor foi lá para cima. Eu falei, com isso eu pago isso, pá, zero, fico tudo ok. Beleza, não vou precisar tirar do meu bolso, porque até então eu tirava tudo do meu bolso. Todo investimento. Então eu percebi isso, eu falei, coloquei o cara dentro. Quando o cara entrou... Com o WhatsApp, só o WhatsApp, o cara começou a explodir tudo. Aí entrou a parte que eu, preciso tirar o back para fora do front. Deixar só o front no Bubble. E aí, quando eu percebi, eu chamei os caras, apresentei o Climify para os caras, tá rodando isso, aquilo, isso não está rodando ainda, mas eu tenho um prazo, mostrei o mapa, o roadmap para eles, tem um roadmap com cada situação que estaria pronto dentro do período X, que quando esse roadmap estivesse pronto, começaria a rodar. Se vocês me derem a oportunidade, eu entrego isso aqui em 3 meses e vai estar rodando dentro do Climify e o negócio vai rodar legal. E aí eles deram ok. E eu fui, entreguei, 3 meses depois, rodei, depois eu fui de novo e apresentei para o grupo. E toda a galera de todas as empresas do grupo, que são 8 hoje, curtiram, porque o Climify ele tem uma entrega diferente de qualquer hoje no mercado. É menor, na frente dos Big Play não é nada, mas o que ele entrega, ele é suficiente e necessário para quem precisa. Então, os caras chegaram e falaram, cara, vamos conversar sobre. E aí, eu sentei com os 2 sócios do grupo, batemos um papo. Isso é interessante, eu confio no negócio, confio no produto, esse produto tem muito para crescer e eu acredito que se você implementar 2 recursos, ele vai ser um dos melhores do Brasil, em 3 anos. E aí, o que ele falava era trazer dois recursos, que é trazer a criação de anúncios de Meta, Instagram e Google para dentro. Você criar os anúncios lá dentro do Climify e trazer inteligência artificial para todos os recursos. E aí, inclusive, está dentro do escopo para, em dezembro, a gente lançar esses 2 recursos. E aí foi fechada a parceria ali, entenderam? Essa empresa que se tornou o seu primeiro grande cliente, então, foi ela que acabou investindo no teu negócio? Não. Foi essa empresa que se tornou um dos grandes clientes, na verdade, faz parte de um grupo. Entendi. E esse grupo tem uma startup chamada Octa, né? E essa Octa fez a aquisição de 40% do Climify. Porque a Octa entendeu que faz total sentido essa plataforma estar dentro do nosso escopo para atender os nossos clientes. E hoje a Octa atende diversas empresas no Brasil, gigantes inclusive, né? A Unimed, entre outras aí no Brasil.
Então, acabou com que conectando, eles entenderam o valor da plataforma e a gente acabou fechando essa parceria, a aquisição de 40% aí. Cara, eu acho muito interessante notar como não necessariamente tem só um tipo de personalidade que se dá bem empreendendo. Porque olha só, você falando e o cara associo comigo, assim, né? Pô, eu não teria coragem de fazer, cara, metade das coisas que você fez, assim. Coragem, colhão mesmo, sabe? Porque você ir lá e, cara, meter num cliente tão grande o teu software, ainda em etapa de validação... Pô, foi coragem, né, cara? Tipo assim, eu vou conseguir correr atrás e seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser, não, eu vou trabalhar pra isso, né? Pô, pegar investimento também, então agora você tem um sócio, você tem a quem se reportar, você presta contas, né? E é engraçado, cara, porque eu não tenho esse perfil. Se eu tivesse um sócio, eu não dormiria, cara. Eu ia botar a cabeça no travesseiro, eu ia ficar aceso a madrugada inteira. E mesmo assim é engraçado porque nós dois conseguimos nos dar bem empreendendo, né? Mesmo com perfis de personalidade diferentes, cara. Você é muito mais tomador de risco do que eu, sem sombra de dúvida. Mas ainda assim você vê como não tem regra, né, cara? Dá pra fazer dar certo. Acho que essa é a vibe de empreender às vezes, né, Paulo? Você faz o negócio do teu jeito, né, cara? Assim, eu tenho uma história muito louca, assim, né? Eu fui jogador de futebol, vim morar sozinho em São Paulo. Eu não sabia, cara. Eu sou do Pará, vim morar aos 12 anos em São Paulo, sozinho. Fui jogador até os 20. Dos 20 eu conheci o HTML na época do bloco de nota, em 2008. E aí comecei a programar de lá pra cá. Por que eu tô contando isso? Pra gente entender que, tipo assim, de lá pra cá eu tive empresa de açaí, empresa de comunicação visual, agência. Tive 4 tipos de empresas e quebrei tudo. Quebrei todas. E de lá pra cá eu vinha falando, cara... Eu vou ter que ralar, mas uma hora eu vou acertar. E aí, falando de empreender em sonho, muitas das vezes você não chega lá porque você não é constante, não acredita. Só chega quem realmente é constante e acredita. E aí, depois que eu conheci essa galera, que hoje são os meus sócios, no caso, tudo tem um tempo, né? Plantar e tempo de colher. Tudo tem um tempo. Se você planta, uma hora você vai colher. E hoje eu sinto que eu tô colhendo o que eu plantei de toda a minha jornada de lá pra cá. Porque tu tem um propósito, né? Tem um caminho, uma jornada. Então, assim, a minha parte eu sempre fui um cara muito ousado. E correr risco, pra mim, se tornou normal. Porque eu já comecei desde o pequenininho ali, correndo risco, né? Por isso que eu tô contando essa situação. Porque eu já comecei correndo risco desde pequenininho. E hoje, para mim, se tornou normal, só que com sabedoria, né? De poder lidar com a coisa e sabendo que vai ter consequências. Hoje, a minha responsabilidade é mais ter 40% de aquisição de uma empresa que foi adquirida. Eu tenho uma responsabilidade de prestar conta, como você mesmo disse, né? E tenho o principal de tudo. Tem uma meta alcançada aqui. 2 anos. Então, você ser adquirido, por exemplo, receber um aporte, não é coisinha assim que, meu Deus, legal, top, agora vai, não sei o quê. É uma responsabilidade no back e aí por trás. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade de 2 anos, trazer 500 clientes para dentro da casa com um ticket de 289 e uma recorrência MMR de pelo menos 160 mil. A gente acredita que vai conseguir, mas é bom. Mas só para completar, Renato, o que nos fez fechar essa parceria não foi nenhum aporte, mas foi um network dos 2 sócios do grupo. E essa parceria que criou entre eu e eles e todas as pessoas envolvidas ali. Isso foi. Então não foi sobre grana, dinheiro, mas foi sobre relacionamento. Foi o relacionamento que fez com que a gente pudesse chegar e atingir esse objetivo aí de fechar realmente essa parceria. E cara, me conta um pouquinho mais essa tua equipe de desenvolvedores que você tem lá. Quando você vai contratar, o que você busca num desenvolvedor? Onde você acha que os desenvolvedores hoje estão falhando e não estão conseguindo entregar quando você está com o processo seletivo aberto? O que você busca num desenvolvedor que você não está encontrando no mercado? Até para dar a dica para quem está querendo seguir para essa linha de trabalhar como desenvolvedor, cara, o que você diria para eles? Renato, eu vou te dizer assim, cara, que eu sou um cara assim como eu tive muitas oportunidades, sei que terei, eu também abro muitas oportunidades. E foi diversas vezes que eu chamei vários, assim, inclusive da Sem Codar, né? Alunos lá. Cara, você quer fazer parte do time, mas vestir a camisa
eu acredito no negócio, eu tô te vendendo algo que já tá dando certo, não é que vai dar certo, tá dando certo. E aí a galera ficava pensando isso, muito aquele lado de, poxa, eu quero pegar, eu presto serviço para 2, 3 e pá, e muito focado em não crescer na empresa, com uma empresa, mas prestar serviço. E aí, o que eu olho muito, né, que é a dor principal que realmente é a falta de compromisso. 2, principal, é o cara ter um espírito de empreendedor. Porque não adianta você contratar um desenvolvedor ou você que está começando a ser desenvolvedor pensar em ser somente um desenvolvedor. Porque tenha certeza, você que é desenvolvedor, é muito mais fácil você se tornar sócio ou um percentual de uma empresa hoje do que essa empresa trazer um sócio para dentro. Porque você, como desenvolvedor, você conhece todo o processo daquilo que você está desenvolvendo para a empresa. Isso se torna muito mais fácil dela investir em você do que trazer outra pessoa, mesmo com grana. Você, inclusive, você que é desenvolvedor, está pensando em entrar em se tornar um desenvolvedor, você tem muito mais valor do que um investimento de um aporte para qualquer tipo de negócio. Entende? Se, por exemplo, eu tivesse hoje um desenvolvedor dentro 100%, que os nossos desenvolvedores hoje são prestação de serviço. E ainda assim se torna uma dor. Por quê? Porque eu contrato por horas. E quando eu contrato por horas, eu vou dizer antes de ontem e ontem, 2 dias atrás, eu contrato por hora. Quando eu contrato por hora, eu tenho, por exemplo, dificuldade. Se deu pau no software agora pela manhã, as minhas horas de manhã já foram. À tarde, como eu faço para resolver? Me arrebentei. E como empresa, como eu vou construir, crescer, acelerar esse processo? Eu tenho que olhar lá para o lado do cliente, resolver o problema do cliente, a plataforma tá dando bug aqui, eu tenho que resolver isso agora. Ah, não, as horas suas é só amanhã. Então, eu vejo muito esse lado. Qual é a primeira pergunta que eu faço? Qual é o seu plano de propósito de carreira? Você quer seguir em uma empresa e crescer nela, evoluir nela, ou você quer prestar serviço para essa empresa? Segundo, você tem espírito de empreendedor, mesmo que você não seja um empreendedor, mas tem esse espírito. O que é espírito de empreendedor? É você desejar ser dono daquilo, mesmo que não seja, mas desejar ser. E esses são os 2 principais fatores, né? Assim, como processo de se tornar um desenvolvedor de fato. Cara, isso é bem interessante porque você começou a trazer para um lado muito cultural, assim, do que tá rolando hoje, né? Tudo bem que, cara, nossos pais, nossos avós eram o extremo oposto, né? Era pura construção de carreira numa empresa só e ficava 60 anos na mesma empresa. Parece que a gente hoje foi pro outro oposto. E parece que a gente precisa se encontrar em algum lugar no meio, porque hoje, cara, o descompromisso que eu tô vendo é muito grande, assim, né? Pô, tem um irmão mais novo, por exemplo. Acho que ele tá com 21, vai fazer 22 anos agora. E, cara, ele tem 3 empregos, tá ligado? E aí, os 3 são online, aquela história igual hoje, desenvolvedor. Tem muito desenvolvedor com 3 empregos. Muitos. E aí, ele às vezes vem me pedir as dicas de carreira e eu falo, cara, eu não consigo te ajudar. Porque culturalmente eu não faria o que você tá fazendo. Pô, eu criei toda a minha carreira numa empresa só, onde, cara, toda hora eu tava pensando assim, como que eu entrego mais do que me foi pedido? O que mais que eu posso fazer para entregar valor nesse negócio, sabe? Sempre, cara, pensando a mais, agregando valor. Então, pô, quando eu tô no banheiro, tomando banho à noite, estou tendo ideias sobre aquela empresa em que eu estou trabalhando. E ali, cara, foi surgindo. Eu comecei lá como estagiário de Photoshop, eu saí de lá como diretor de vendas e marketing América Latina. 13 anos de carreira. Então, olha como há uma diferença de mentalidade, né? Quando você tá num negócio só, você tá sempre pensando, cara, como que eu faço o máximo possível por essa empresa? Quando você tem 3, seja 3 empresas para quem você trabalha, ou 3, 4 clientes, enfim, quando você tá muito pulverizado, a tua mentalidade naturalmente vai para a seguinte linha. Como que eu entrego o mínimo possível para nenhum deles me demitir? E é complicado isso, né, cara? Como que eu entrego o mínimo possível para não ser demitido? Desdobrar. Então, putz, às vezes eu vejo esses dilemas. Ai, putz, tem uma reunião que, cara, eu não consigo comparecer nessa reunião porque conflita com a outra. Como que eu me escapo dessa reunião? Sempre pensando em se escapar, em, sabe, cara? Em fazer o mínimo possível. Então, eu acho que... Cara, eu concordo muito contigo, assim, eu vejo muito essa falta de compromisso da galera hoje. O que é muito estranho, porque aí
Pô, você vai lá e às vezes faz uma proposta. Cara, vem trabalhar comigo aqui na Climify. Pô, startup em crescimento, com sede física, com investimento, com tudo. Tá na cara que o negócio vai crescer. Ai, não sei, tem que pensar bem. Aí, enquanto isso, hoje eu recebi no meu direct aqui, Renato, eu tô entrando de sócio numa empresa muito boa aqui, que é parceira da XP, que tá com um produto que oferece um retorno financeiro de 2 a 4% ao mês, com risco zero. Pirâmide, bicho. É lógico que é pirâmide, é lógico que é golpe. Então, cara... Como que o cara diz não pra Climify e o cara diz sim pro que é claramente um esquema de pirâmide, um crime, tá ligado? Solidez, então, parece... né? Exatamente. Então, realmente, eu acho que... Novamente, até voltando um pouquinho ao que você estava falando. Cara, você se fudeu muito na tua vida dos 20 aos 30, né? Bastante. E foi isso que te fez criar casca pra nos 30 anos. Pega o investimento mesmo. Eu peito a situação porque eu já passei por coisas muito piores. E eu tô vendo essa molecada hoje dos 20 aos 30, cara... Não peitando muita situação, não. Sempre levando as coisas muito no modo light, pensando muito mais em qualidade de vida. Cara, não tem nem casamento, não tem nem filho, mal tem namorada, já tá pensando em qualidade de vida, cara. Que isso, bicho? Eu dormia 3 horas por noite dos meus 20 aos 30, sabe? Então eu acho que pode ser, né? Eu acho que em muitos casos eu vejo isso também, cara. Tá faltando um pouco de gana pra esses desenvolvedores, assim. Só pontuar um ponto, só colocar um ponto aqui, né, Renato? Falando de realmente de cultura, né? Enfim, organizacional. Cara, assim, ó, vou te dar uma dica. Se você é novo entre 20 e 32 anos, 33 anos é a idade e fase de decisão, tomada de decisão para virar a chave. Você pode até brincar, porque de 20 a 32 é brincar, tá? Depois disso, o jogo já muda e é sério. Isso se você é solteiro. Se você é casado, casou em 22 anos, o pau já vai quebrar a partir daí. Então, a resposta já vai entender que a responsabilidade é muito grande. Mas é importante você tomar uma decisão assim, e analisar. Cara que, tipo, 20 a 32 anos é a época de você... Vamos falar de desenvolvedor. Vai atender 2, 3, 4 empresas, etc e tal. Só que vai chegar uma hora que vai ter um buraco aí e o líquido vai vazar. E quando o líquido vazar, vai secar tudo. E quando secar, você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu vou para cá ou eu vou para cá, né? Isso foi até uma frase que eu passei para um dos entrevistados que eu fiz, né? E passando toda essa situação. Então, assim, compromisso é o principal que eu vejo em um desenvolvedor. Você tem compromisso. Cara, essa idade que você falou é muito interessante, porque parece que comigo é a mesma coisa. Eu tava refletindo sobre isso essa semana. Cara, sabe quantas horas eu estou trabalhando por semana? Ultimamente, Paulo? 20 horas por semana. Eu sei porque eu anoto tudo. Eu tenho um aplicativo lá, Clockify, que eu já até analisei no YouTube esse aplicativo. Eu uso ele para registrar todas as minhas horas trabalhadas. Cara, eu trabalho 20 horas por semana, desde que nasceu meu segundo filho. Tá agora com menos de 2 meses, né? Então, cara, é impressionante. Eu fico extremamente frustrado, assim. Mas, cara, é o que eu consigo. Não tem de onde tirar mais horas para isso. Senão tem que começar a tirar outras coisas da minha rotina que eu também não quero, né? Mas olha só que interessante, cara. A empresa nunca gerou tanto resultado financeiro mesmo, como agora eu trabalhando 20 horas por semana. Por quê? Porque hoje a gente tem 20 pessoas na equipe, a gente já tem base sólida de clientes, porque eu estou hoje colhendo tudo que eu plantei dos meus 20 aos meus 33, cara. Olha que interessante. Não sei se 33 ou 34 no meu caso, talvez ali, que foi quando eu tive minha primeira filha, mas enfim. Plantei muito, cara. Plantei muito, me ferrei demais. E aí hoje a gente colhe esses frutos. Então eu, concordo muito contigo assim nesse sentido. Cara, se você tá nos 20 aos 30, não desperdice essa chance. Porque ela não volta, cara. Depois que você tem filho, aí vai ser muito mais difícil você correr atrás desse prejuízo. Vai ser muito mais difícil você ir pro trabalho depois do trabalho. Porque, cara, depois do trabalho, você vai ter que dar banho nos teus filhos. Vai ter que botar eles pra dormir, eles vão acordar de madrugada. Horas reduzem. Reduzem muito, cara. Hoje você tem 20 horas, né, Renato? Por exemplo, porque o trabalho te proporcionou aquilo que você fez, né? O teu negócio te proporcionou hoje aquilo que você construiu, né? Por isso que eu sempre digo. Por isso que a gente tá falando, de 20 a 30, você tem o tempo, se você não for casado, se for solteiro. Mas também não pede, porque, que nem você comentou, não volta. Então, é muito mais fácil você ouvir quem já tem experiência, no caso, a gente tá falando da experiência aqui, aproveitar a oportunidade, né? Então, quando você aproveita a oportunidade, é muito mais fácil. 20 horas trabalhadas hoje, porque tem que cuidar de esposo, filho, de casa, outros afazeres, mas o negócio tá rodando. E, Paulo, cara, para quem tá nos assistindo e tá querendo seguir a mesma jornada, empreender, criar o seu SaaS, a sua startup, seu micro SaaS, seu negócio digital,
qual dica você dá? O que você sabe hoje sobre SaaS que você gostaria de saber há 4 anos atrás, quando você começou a tua jornada? Sobre SaaS, a importância de você conseguir, de fato, conhecer primeiro o conceito do SaaS, né? E quando você consegue conhecer o SaaS, o que ele pode proporcionar para quem e o que você vai construir. Então, é aquele famoso porquê, o que, quando, onde, quem. Se eu conhecesse sobre SaaS, média de 4 anos atrás, né? Como eu conheço hoje, por exemplo, e eu tenho que aprender muito mais ainda, né? A gente já vive aprendendo todos os dias. Eu tinha virado a história hoje do que estava, talvez eu estava acelerando isso em menos de 2 anos, muito mais do que hoje, né? Mas quem tá querendo empreender, você que é um developer ou não é um developer, mas está entrando no mundo no code para conseguir desenvolver um software, que seja um app, enfim, e que quer empreender, cara, o primeiro ponto é você entender propósito. Para tudo tem que ter propósito. Se você não tiver propósito, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque é o propósito que vai te dar um norte atrás do teu objetivo, né? E depois disso você precisa identificar a tua missão. E é a missão justamente que vai te mostrar como, onde, porquê, quando, quem, né? E o principal de tudo, não faça tudo que você fizer na vida como empreendedor, não faça primeiro para querer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro vai vir a consequência. Faça para construção de um resultado de quem contratar o teu serviço. E isso vai se vender por si só, assim. Ou seja, agregue valor, né? Agregue valor. Gere valor para quem tá com... Parece que... É engraçado, os podcasts viram meio desabafo às vezes, né, Paulo? Mas eu percebo que às vezes as pessoas... Bom, né? É bom, cara. Eu percebo que às vezes as pessoas se esqueceram como é que se faz dinheiro nesse mundo. Toda vez que eu vejo as pessoas indo pro caminho de, cara, entrar em esquema de golpe, de pirâmide, é porque claramente, pô, alguém não instruiu essa pessoa como é que se ganha dinheiro nesse universo, cara. Pô, se ganha dinheiro prestando um serviço ou vendendo um produto para alguém que enxerga valor naquilo e está disposto a te pagar por aquilo. Isso aí. Cara, é super clichê e ainda assim parece que as pessoas se esqueceram disso. É simples, né? Então, de sabe, entender. Aí o pessoal fica às vezes numas noias de uns aplicativos, cara, extremamente fútil, assim, sabe? Que não resolve dores reais. Tipo assim, o nosso primeiro módulo lá na comunidade Sem Codar é um aplicativo de lista de mercado, né? Aí a galera fica... Pô, por que uma lista de mercado? Porque é para exemplificar como funciona a construção, ensinar os fundamentos. Aí a galera, eu vou comercializar agora a lista de mercado. Como é que eu faço? Onde é que eu lanço? Quanto eu cobro? Cara, você não vai cobrar por isso. Pô, esse é o tipo de projeto que não agrega valor, não entrega o valor o bastante para alguém estar disposto a te pagar por isso, cara. Então tem tantas ideias tão boas. Olha a Climify, cara, mesmo entrando num nicho recheado de concorrentes fortes. Ferramentas de balde. Ferramentas de balde e ainda assim você consegue entregar um baita de um valor a ponto de, cara, as pessoas estarem muito dispostas a te pagar um ticket, não é nem o ticket mais barato que existe, né? Não é? Então parece que as pessoas se perdem um pouco nisso às vezes. Como é que se produz dinheiro? Agregando valor, né, cara? Agregando valor. Inclusive, nesse ponto ali, por exemplo, e essa tua fala que você falou, né? Pô, como é que você quer entrar? Falaram pra mim várias vezes. Como é que você quer entrar no mercado com um big play gigante, bilhões, etc e tal? Cara, não vai chegar nem na esquina. Eu falei, não, eu vou chegar porque eu não vou no mesmo caminho deles. Eu vou num caminho diferente, que eu sei onde que tá a dor do cliente, que não foi resolvida por eles. Então, o segredo é isso, é você identificar aonde está a dor do cliente. Se você tem o objetivo de criar um software, um app, esse app e software, ele resolve o problema, ele vai de encontro à dor do seu cliente, do seu público. Se ele vai, ótimo, faz uma análise comportamental do seu público, perfil do seu cliente ideal e faz isso. E eu fiz isso. Falei, cara, o meu cliente, quando ele usa as outras plataformas, o cliente ele gasta mais. Com o Climify ele vai gastar menos. Ele não vai focar na aquisição, ele vai focar no LTV. Então, o Climify, eu pensei nesse ponto. Menos CAC e mais LTV, ou seja, menos investimento gasto para trazer novos clientes. Se eu já tenho cliente, eu vou vender mais vezes para quem já é meu cliente. O que eu preciso fazer? Me comunicar. Como eu me comunico? Criando uma ferramenta de mensageria de conversação que esteja a todo tempo próximo, né? Os humanos não vão conseguir estar próximo a ele, mas as mensagens irão. E-mail, WhatsApp, direct e etc. e vai.
E Paulo, cara, se não existisse no code, não existe Bubble, não existe nada disso. Pô, nenhuma ferramenta dessa foi inventada. O único caminho para se desenvolver software é a programação tradicional. Onde você acredita que você estaria hoje? Qual seria o caminho que você teria percorrido lá em 2020, você acha? Cara, o Bubble, de fato, foi o divisor de águas para mim. Se não tivesse conhecido o Bubble até hoje, eu estaria capengando com a agência ainda. E era algo que eu já queria me desfazer há muito tempo, porque a agência de marketing prestando serviço para os clientes hoje, no meu caso, na época, não era o que eu queria. Eu queria ajudar eles muito mais. E quando eu conheci o Bubble, eu criei a primeira versão ali nos 2 meses, eu falei, cara, isso aqui vai mudar a minha situação. Vai virar a chave, velho. Porque se eu estudar, e eu comecei a estudar até 1, 2, 3 horas da manhã para aprender, para acelerar rápido, a cabeça estava ficando doida, a cabeça já. Aí de manhã acordar parecendo um zumbi. E eu falei, isso aqui vai mudar a minha chave. E aí foi quando eu conheci e fui estudando. Então, se não fosse o Bubble, eu não sei se eu teria o Cloudify hoje. Eu estaria, de fato, na agência ainda. Trabalhando com a agência dos clientes. Isso aí, Paulo, cara, quero te agradecer demais por participar do nosso primeiro episódio histórico do podcast Sem Codar. Inauguração, galera, isso aí. Cara, foi massa demais ter você aqui. Top. Manda um salve pra galera aí, cara. Muito obrigado por participar dessa jornada conosco. Quem quiser conhecer a Climify, tá aí, ó. Tá escrito na camisa do Paulo, então é só fuçar. E, cara, mais uma vez, obrigado. Meu patrão, eu quero dizer pra você que não conhece a Sem Codar, não conhece o Bubble, faz o seguinte, desce o dedo aí no comentário, assina o Sem Codar, porque se me ajudou, tenho certeza absoluta que vai ajudar você e talvez você esteja desesperado precisando de uma solução. Tá aqui o Renato, tá aqui a Sem Codar pra te ajudar, porque me ajudou também. Valeu, galera, um abraço. Ô, Paulo, é firmeza, hein? Você vê que eu pedi pra ele fazer um pitch do negócio dele, ele fez do meu, né? Obrigado. E pra você que tá aí com a gente, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse nosso primeiro episódio. Traz aqui perguntas. Renato, sabe o que eu gostaria de saber dos teus convidados? Cara, pergunta tal e tal coisa. Vamos botar esses caras na linha fina aqui. Vamos fazer perguntas que eles não querem responder, né? Então, traz aí pra gente nos comentários quais perguntas vocês querem que eles respondam aqui, que histórias você quer ouvir. Me traga ideias de pessoas para convidar e um grande abraço.